Amém? Vocês ainda têm lenha aí? Amém? Glória a Deus. Sabe, vamos por mais um momento orar, sabe? Curva a sua cabeça. Nessa hora eu gostaria que você alinhasse o seu espírito, sabe? Deus quer falar algo. Muito mais do que as palavras, do que a pregação que eu vou ministrar, existem coisas que só o Espírito Santo pode ministrar. Existem coisas que as palavras humanas não podem descrever. O apóstolo Paulo vai dizer que ele viu coisas indizíveis. Eu creio que a palavra vai ser uma, mas aquilo que os corações vão receber, cada um vai receber em particular. Então nessa hora, ore comigo. Pai, eu oro para que os nossos corações estejam abertos. Pai, eu oro para que o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, Ele está aqui, que Ele ministre aos corações. Pai, nós colocamos à Tua presença agora todo o nosso cronograma, toda a nossa agenda. Pai, nós queremos dar liberdade ao Senhor. Faça aquilo que o Senhor quiser fazer. Pai, nós não nos apegamos à estrutura, nós não nos apegamos a horários, nós não nos apegamos a eventos. Pai, faça aquilo que o Senhor quer fazer. Jesus, nós entregamos agora essa conferência nas Tuas mãos. Pai, que todas as palavras, todas as ministrações caiam em uma terra fértil. E que, Pai, não seja mais um evento, que não seja mais uma conferência, mas que nós possamos sair daqui com o nosso destino liberado. Essa é a minha oração, essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo aí em 1 Samuel 16. Eu peço que vocês me ajudem a pregar, porque eu já entreguei tudo aqui ontem e hoje. Não sei nem como que eu ainda tenho voz, mas eu creio que Deus ainda quer falar aos nossos corações, sabe? O tema da nossa conferência, na verdade o tema que a nossa igreja vem trabalhando esse trimestre é destino. E esse tema, cara, destino é um dos temas mais importantes que nós podemos aprender com o Senhor. Eu vejo que muitos jovens, principalmente nessa idade ali, entre os seus 18, você está terminando ali o ensino médio, fazendo a faculdade, aquele momento onde você tem dúvidas sobre tudo, você não sabe se você faz faculdade, você vai embora do Brasil, se você, enfim, vai para o Japão, sei lá, você fica cheio de dúvidas. Eu lembro quando eu estava no terceiro ano, mano, eu não sabia nada do meu futuro. Mas existe algo, cara, da parte de Deus. Eu creio e a palavra diz que antes mesmo de nós nascermos, Deus já traçou um destino para nós, amém? Você não nasceu por acaso, você não é um erro. Ah, mas minha mãe quis me abortar, não interessa. Ah, mas não era para eu ter vindo. Ah, meus pais não me queriam. Ah, eu sou órfão, eu não sei quem é meu pai. Às vezes você não conhece a sua mãe, você vê ao mundo às vezes de uma forma estranha, diferente. Mas eu creio, e a palavra diz, que todos nós temos um destino, antes mesmo de nós nascermos. Então eu quero ler com vocês aqui, e o tema dessa minha palavra é unção que libera destino. Unção que libera destino. Eu quero ler alguns versículos, peço que você preste atenção. Amém? 1 Samuel 16, versículo 6, diz assim: quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: esse homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem, eu o rejeitei. Porque não julgo como as pessoas julgam, elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Fala comigo, eu vejo o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e levou a Samuel. Mas Samuel disse: esse também não foi escolhido pelo Senhor. Aí Jessé trouxe seu outro filho Samar, e Samuel disse: o Senhor também não escolheu este. Assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos, e Samuel disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? E Jessé respondeu: tenho mais um, o caçula, mas ele está lá fora tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Não vamos oferecer sacrifício enquanto ele não vier. E aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes.
E o Senhor disse a Samuel: é este mesmo, unja-o. Samuel pegou um chifre cheio de azeite e ungiu a Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele, e Samuel voltou para Ramá. Amém? Esse texto, essa história, ela é muito conhecida. Na verdade está até rolando uma série aí sobre a história de Davi na Amazon, uma série incrível, eu recomendo você assistir. Eu acho incrível a história de Davi, porque o povo de Israel, ele passava por um tempo em que ele vivia uma teocracia, era o Senhor que comandava, e em determinado momento o povo de Israel começou a ver as outras nações tinham reis, tinham monarquias. Então o povo de Israel pede para o profeta Samuel: levanta um rei para nós queremos um rei, nós queremos um líder. Não era a vontade de Deus, mas Deus cede à vontade de Israel, e Samuel levanta Saul. E Saul por um tempo ele reina, e ele é muito bom naquilo que ele faz, ele é um homem reto e correto durante algum tempo. Mas em determinado momento Saul começa a desagradar a Deus, ele começa a fazer as coisas do jeito dele, e o Senhor o rejeita. Então Samuel fala para Saul: o Senhor o rejeitou, agora eu vou levantar outro rei. E todo mundo esperava que seria um rei grande, um rei como era Saul, que era um cara imponente. Mas a Bíblia vai dizer que Samuel vai até a casa de Jessé, olha todos os seus filhos, e pela vista até o profeta Samuel achou que era Abinadab, achou que era Samar, que eram homens imponentes. Mas a palavra vai dizer que Deus não olha a aparência, mas Ele olha o coração. E Davi, cara, estava lá no pasto, olhando as ovelhas, sabe, rejeitado pela sua própria família. Imagina a cena, todos os filhos ali, o profeta, o homem de Deus veio na sua casa, e o seu filho está lá no pasto cuidando das ovelhas. Mas o profeta Samuel fala: não é nenhum desses, vai chamar outro, nós não sacrificaremos enquanto ele não chegar. E Davi vem, é ungido rei. Nesses dias nós temos falado sobre destino. Os temas, na verdade, os temas da atualidade são identidade, propósito e destino. E eu vejo que as pessoas confundem um pouco. Identidade é quem você é quem Deus diz que você é. As pessoas querem dizer quem nós somos, sua família quer dizer quem você é, você pensa coisas sobre você, mas existe uma identidade do céu sobre a sua vida, amém? Deus diz quem você é. Não interessa o que você acha que você é, interessa o que Deus diz que você é. Isso é identidade. Propósito é, na verdade, o motivo pelo qual você faz o que faz. Propósito não é um lugar de chegada, mas é o que te move na caminhada. Então, propósito é o que te move. E destino é o lugar aonde você vai chegar. Então, imagina comigo que você vai pedir um Uber para a casa do seu pai. Identidade é: eu tenho um pai, eu sou filho. Propósito é: qual o motivo que eu vou visitar o meu pai? E destino é aquele lugar que você marca lá no seu aplicativo, é a casa do seu pai. Então destino, cara, nada mais é que um lugar aonde Deus espera que você chegue. Deus te criou com um destino. E o grande sucesso dessa vida é você alinhar as suas expectativas e o seu coração, presta atenção nisso, com o destino que Deus tem para você. Qual que é o problema da nossa geração e na verdade de todas? Nós temos sonhos, nós temos planos. Nós viemos de um contexto, às vezes você veio de um contexto de pobreza, você quer ficar rico por algum motivo. Às vezes você tem um coração para viajar as nações. Às vezes você tem planos e sonhos, mas a palavra vai dizer que o coração do homem é enganoso. O grande sucesso da nossa vida é alinhar a nossa expectativa, a nossa esperança, os nossos sonhos com os sonhos de Deus. Amém? Vocês estão aí? Amém. Então, destino é onde Deus quer que nós cheguemos. Por alguns anos, Israel tinha um rei no pasto e um rei sem coroa no palácio. Davi, ele era muito feliz sendo pastor, eu tenho certeza disso. Mas em um determinado momento, o profeta Samuel unge ele, e a partir daquele momento ele se torna rei. Então, por mais que Davi gostasse de ser pastor, agora o destino dele, aquilo que Deus quer para ele, é que ele seja rei. E é interessante porque Samuel unge ele, e no outro dia ele vai para o palácio. No outro dia ele coloca uma coroa na sua cabeça. No outro dia, o rei ungido de Israel volta para o pasto para cuidar das ovelhas. No outro dia, Davi,
ungido, na frente dos seus irmãos, e eu penso como seus irmãos estivessem zoando dele. Cara, que viagem é essa? O profeta Samuel está doido, já está velho. Você rei, você o pastorzinho, vai ser rei de Israel. Mas Davi, cara, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi, ele volta para o pasto, e ele continua cuidando das ovelhas de seu pai. Ele sabia que ele tinha um destino, ele sabia que ele ia ser rei de Israel, mas ele volta para o pasto. Nós precisamos entender que Deus nos ungiu para algo. E todo sucesso fora do nosso destino é fracasso. Todo sucesso fora do seu destino é fracasso. A unção de Deus é um ponto de partida para o destino. Então, cara, entenda algo. Quando você recebeu Jesus, agora você recebeu a salvação. E amém por isso. Nós somos salvos em Cristo Jesus, amém? Mas a partir do momento em que você é salvo, Deus te unge para algo, e agora existe uma missão, agora existe trabalho a fazer. E o nosso problema é que muitas vezes nós imaginamos que o mundo está de mal a pior, que nós temos que vigiar porque o mundo está acabando, quando Deus está falando: ei, vamos trabalhar, vamos para cima, eu te designei para algo, eu coloquei um dom em você. Se você canta bem, cara, é para minha glória. Se você faz algo de bom, você tem que usar isso no reino. Deus te ungiu para algo, mesmo antes de você nascer. E algo que, se nós entendermos rápido, cara, a nossa vida muda, é que existe um favor no nosso destino. Existe um favor de Deus quando você alinha o seu eu com o eu do céu, o seu eu da terra com o eu que Jesus, que Deus já planejou para você, amém? Existe um favor. Existe um favor. E hoje eu quero ser bem rápido, e eu quero falar alguns pontos sobre essa unção que libera o destino. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que a unção te encontra mesmo no anonimato. A unção te encontra mesmo no anonimato. Olha o que diz 1 Samuel 16, versículo 12. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo de belos olhos. Então o Senhor disse a Samuel: é esse, levante-se e unja-o. Davi não foi chamado para a reunião, Davi não estava na reunião, mas isso não impediu que ele fosse ungido. Davi não estava num lugar de influência. Davi não tinha uma boa aparência de tamanho. A Bíblia até diz que ele tinha uma boa aparência, mas ele era pequeno. Davi não estava nem na reunião na casa do seu pai. Mas Deus não precisou que ele se colocasse em um lugar de influência, em um lugar onde ele aparecesse. Lá no pasto, escondido, cuidando das ovelhas, Deus o ungiu. Na verdade, Deus pegou ele do pasto, colocou na sala, na frente dos seus irmãos, e a Bíblia é enfática em dizer isso, na frente dos seus irmãos e da sua família, e ungiu Davi. Então Davi não precisou pedir por atenção, Davi não precisou pedir pelo microfone, Davi não precisou se humilhar, Deus o encontrou no pasto. Então talvez você está aqui, cara, e talvez você está num lugar escondido, talvez você tenha servido em alguma área que não tem muito glamour. Talvez você está no pasto como Davi, cuidando das ovelhas. Mas só Deus sabe os leões e os ursos que você já derrubou. Aquilo que você faz em secreto, o homem pode não ver, mas Deus vê. O homem pode não reconhecer, mas Deus reconhece. Talvez você fale: cara, eu estou como Davi, nem a minha família acredita no meu potencial. Nem os meus irmãos acreditam no meu potencial, ninguém acredita em mim. Mas eu tenho uma palavra. Se você tem uma palavra, você tem tudo que você precisa. Fica imaginando Davi, depois de ser ungido, voltando para o pasto, cuidando das ovelhas, e seus irmãos sendo convocados para a guerra, e ele lá no pasto, cuidando das ovelhas, e pensando: cara, quando que eu vou virar rei? Quando que essa promessa vai se cumprir? Será que isso é verdade mesmo? Talvez é parecido com a gente, cara. Você está aqui, você está todo lascado, devendo. Você está aqui na conferência, está chegando e-mail aí da Nubank, do PicPay. E aí você recebe uma palavra: Deus vai te usar, você vai prosperar, você vai viajar as nações. E você fala: como? Se eu estou cuidando das ovelhas. Como que eu vou ser rei se eu sou um mero pastor? Eu não sei nem lutar, eu não sei nem usar uma espada. Como que eu vou ser rei? Mas deixa eu te falar algo. Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. E sabe, esses dias, quando eu estava orando aqui pela conferência, a gente está aí, cara,
como igreja orando. Na verdade a gente está orando há muito tempo, mas essa última semana a gente orou 7 dias ininterruptos de 24 horas de oração, 14 dias de jejum, e Deus falou tanto com a gente, e algo que Deus me deu uma visão sobre essa conferência e sobre o Impulse, era que nós estamos como pessoas que têm o coração acorrentado. Sabe, Deus Ele quer derramar, esse é o tempo propício para Deus derramar um avivamento sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Cara, nunca tiveram tantos cristãos na terra, mas muitas vezes eu vejo como nós estamos com o coração acorrentado, e eu via que a partir desse movimento, nós iríamos ver corações quebrantados, sabe, o que chamou a atenção em Davi, da parte de Deus, foi o coração dele. Talvez você não tenha a aparência de Saul, talvez você não tenha a eloquência, mas Deus vê os corações. Cara, um coração quebrantado é algo que chama a atenção de Deus. Um coração contrito é o que chama a atenção de Deus. Cara, é lá no seu quarto, é lá no secreto, é quando ninguém está te vendo. Cara, meu líder não me vê, meu pastor não me vê. Lá no meu trabalho eu não sou reconhecido, mas eu continuo aqui, estou cuidando das ovelhas. Estou fazendo aquilo que Deus pediu para eu fazer, estou fazendo aquilo que meu pai pediu para fazer. Eu não sei quando, eu não sei a hora, mas eu vou continuar aqui, porque eu tenho uma palavra. E se eu tenho uma palavra, eu não preciso forçar. Davi, ele volta para o pasto, ele não vai lá reivindicar o trono dele. Ele volta para o pasto e ele continua cuidando das ovelhas. Porque a unção, ela te encontra mesmo no anonimato. Mesmo no anonimato. A unção, ela não respeita a posição humana. Ela responde a um coração segundo o Senhor. Deus rejeitou Saul e escolheu Davi, porque Davi tinha um coração que agradava o Senhor. Cara, o que nós precisamos é de um coração que agrada a Deus. Toda a nossa performance, todo o nosso esforço, cara, não impressiona o Senhor. O que impressiona o Senhor é o nosso coração. Continue trabalhando, continue no pasto. Deus está vendo tudo, e no tempo certo, Ele vai te ungir. Amém? Você recebe essa palavra? Amém. Cara, eu creio que nós estamos vivendo um tempo onde foi falado muito aqui na conferência, pelo PL, pelo Cantarino, de cara, as estruturas já cansaram, os eventos já cansaram, toda essa magnitude gospel, cara, já cansou. O que nós precisamos, cara, é voltar para aquele tempo, onde as pessoas oravam e as outras pessoas eram curadas, onde Deus se movia, onde não tinha microfone, mas a pregação, as pessoas recebiam e elas eram curadas, eram restauradas. Cara, glória a Deus pela estrutura, eu amo a estrutura também. Mas o que nós precisamos, cara, é voltar para a oração, é voltar para o jejum, é voltar para a palavra. Cara, o PL falou algo interessante aqui, se você não consegue ficar 30 minutos ouvindo uma pregação, você não ama a Bíblia. Você não ama a palavra de Deus, porque todas as vezes que a palavra é ministrada, cara, eu não sei você, mas o meu coração fala, cara, eu quero aprender algo novo. Talvez esse cara tenha algo para me ensinar. Eu nem sei quem é esse cara, mas eu sei que ele carrega algo. Eu sei que ele tem algo para me ensinar. Nós precisamos voltar à essência. Onde não tinham grandes nomes, mas tinham pessoas de oração. Cara, não sei se você já conheceu aquela irmãzinha do coque, aquele homem cheio do poder de Deus, que ele não tem nem eloquência para pregar. Mas quando ele ora, cara, o céu desce. Quando ele ora, tem resposta. Quando ele ora, a atmosfera muda. Nós precisamos voltar a esse lugar. E eu sempre falo isso aqui para os meninos, cara, quando eu tive um encontro com Jesus, eu me apaixonei pelos grandes evangelistas e pregadores que operavam curas nos estádios, e era aquele movimento. Eu pensava assim, cara, deve ter algum segredo. Esses caras têm alguma coisa, têm algum segredo. E aí eu fui ver o segredo dos caras, 5 horas de oração seguidas em línguas, 10 horas de oração antes de pregar, jejum de 40 dias, cara, eu nem imaginava que isso era possível, leitura da palavra constantemente, não existe varinha de condão, não existe fórmula mágica, o que existe é um coração quebrantado, é um coração que ama a presença de Deus, é um coração que ama as Escrituras, é um coração que ama jejuar porque ele fica mais perto do Senhor. Esse lugar é o lugar da unção, esse lugar é o lugar que chama a atenção de Deus. E nós precisamos entender que a unção, ela nos encontra, mesmo no anonimato. Cara, você não precisa se mostrar, você não precisa se vender, Deus vai te encontrar. Se você tiver um coração contrito, um coração como o de Davi, Deus
vai te encontrar, amém? Segundo ponto é que a unção, ela muda a atmosfera imediatamente. Eu não sei se você conhece pessoas, às vezes o cara é até cristão já, mas em algum momento, cara, vira uma chave na vida dele. Em algum momento, você percebe que algo mudou, e que agora ele carrega algo poderoso. Olha o que diz o texto aqui em 1 Samuel 16, 13. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A unção que Davi recebeu foi visível. Naquele mesmo momento, o Espírito do Senhor veio sobre ele. Enquanto isso, Saul começava a perder o favor. A atmosfera lá no palácio mudou, agora não tinha mais a presença de Deus. Na verdade, espíritos malignos começaram até a atormentar a vida de Saul. Mas lá no pasto onde Davi estava, a atmosfera mudou. Agora o Espírito de Deus estava sobre ele. Agora o Espírito de Deus veio sobre ele, e aquilo mudou completamente a perspectiva de Davi. Aquilo mudou totalmente a atmosfera de onde ele estava. A unção não vai esperar você chegar no trono, no seu destino para ela agir. Ela já começa a agir imediatamente. Ela já começa a abrir caminhos, ela altera ambientes e ela te fortalece no processo. Então, cara, talvez hoje você recebeu uma palavra aqui, você recebeu a unção de Deus. E talvez amanhã você não vai estar nesse lugar ainda. Com certeza não. Mas algo que você precisa entender é que algo mudou. Algo foi gerado. A atmosfera agora mudou. Cara, agora as coisas mudaram. Agora as coisas começaram a mudar. Cara, eu recebi a unção de Deus. E agora eu estou empoderado para viver o meu destino. Mesmo que amanhã eu não esteja no palácio, mesmo que amanhã, e na verdade, com certeza amanhã você vai voltar para o pasto, mas mesmo lá no pasto algo mudou, a atmosfera mudou, seu coração mudou. Davi continuou no pasto, mas cheio da presença de Deus. Antes de Deus mudar a sua geografia, Ele vai mudar você. Antes de Deus te colocar no lugar que Ele te prometeu, Ele vai mudar o seu espírito. Antes de Deus fazer através de você, Ele vai fazer em você. O nosso problema é que nós queremos fazer e acontecer, mas nós não queremos ser trabalhados. Nós achamos que somos muito bons e não precisamos de um discipulado, não precisamos de correção da parte de Deus. Eu já estou pronto, eu já sei fazer. Davi, mesmo ungido, ele se submeteu à liderança de Saul. Ele teve chances de matar Saul e tomar o seu reinado, mas ele falou, cara, é no tempo de Deus. Se Deus me ungiu, Ele vai fazer, eu não preciso ajudar Ele. Cara, eu creio que a unção muda atmosferas. Quando Deus te unge, cara, você não sabe explicar, mas algo muda dentro de você. Eu me lembro quando eu recebi Jesus, cara, eu sei que cada um tem uma experiência, mas eu lembro que o dia que eu fui lá na frente, cara, levantei as mãos, aceitei Jesus, nunca mais eu fui o mesmo. Nunca mais. Eu ainda estou no processo, eu ainda não estou pronto, longe disso, mas todos os dias eu busco pela unção de Deus. Pai, qual que é a tua unção para esse tempo? Qual que é a tua unção para esse ano? Qual que é a unção que o Senhor tem sobre a minha vida? A unção muda a sua atmosfera imediatamente. Davi não era o mais bonito, Davi não era o mais forte, não era o mais preparado, mas ele tinha a unção. É interessante quando Saul está sendo atormentado pelos espíritos malignos, chamam todos os músicos, chamam os melhores músicos, mas o único músico que tocava e os espíritos saíam era Davi. Porque o talento de Davi, ele até pode ter levado ele para o palácio, mas o que libertava Saul não era o talento dele, era a unção que ele carregava. Talvez você não é o melhor músico, talvez você não é o melhor pregador, não tenha a melhor oratória, talvez você não seja o melhor missionário, mas se você tiver unção, cara, a vida das pessoas é transformada. Se você tiver unção, você vai orar e vai acontecer. Uma boa eloquência não expulsa demônio. Talento não expulsa demônio. Talento não cura ninguém. Uma vez eu vi um cara comentando e eu achei isso incrível. Ele falou, cara, pega o melhor livro, a melhor obra literária do mundo, joga dentro de uma prisão, de uma cadeia, vê se alguém é transformado. Agora, cara, pega uma Bíblia, joga dentro de uma cadeia, passa lá daqui 3 meses, já tem um pastor, já tem os diáconos, já tem as irmãs orando,
Já tem uma igreja dentro da cadeia, porque a única coisa, cara, que transforma vidas, que liberta pessoas, que cura, que salva e que liberta é a presença de Deus. Não existe coach que liberta o demônio, não existe inteligência que expulsa demônio. Cara, o que nós precisamos é de Jesus. A unção é que quebra o jugo. A unção de Deus é o que vai mudar a sua vida. Não é um novo livro que você vai ler. Amém pela sabedoria, eu amo a sabedoria, mas cara, existe algo que é só a unção de Deus. Eu acho interessante porque nós amamos palavras poderosas, eu amo pregação, eu amo ouvir mestres, mas quando a gente está lá no leito de hospital, a gente chama a tia do coque. Quando a gente está naquela dificuldade, a gente chama a pessoa que carrega de Deus. E cara, eu não sei você, mas eu quero gastar a minha vida para ser esse tipo de pessoa, para ser a resposta. Talvez a nossa sabedoria confunde mais as pessoas do que ajuda. Talvez as pessoas não precisam de uma teologia nova ou de um conselho que vai destravar a vida delas. Talvez as pessoas precisam de uma unção que quebra o jugo. Talvez aquela pessoa, ela está opressa, ela precisa de libertação e você quer ensinar ela. Talvez você está pregando para alguém que nem nasceu de novo. Talvez você está tentando convencer alguém que nem recebeu Jesus. Talvez ele veio aqui na frente, levantou a mão, mas ele não recebeu Jesus. O que nós precisamos é ser pessoas que carregam a unção. A unção me empodera, a unção me torna alguém extraordinário. Ei, a unção pega um analfabeto e torna ele extraordinário. A unção pega alguém que não tem uma formação teológica e transforma ele em um evangelista e ganha milhares de pessoas. A unção de Deus pega Davi, um simples pastor, e transforma no maior rei que Israel já teve. A unção é que faz isso. Não existe atalho, não existe inteligência, não existe inteligência artificial, cara. Não existe chat GPT que vai resolver. É a unção que quebra o jugo. A unção de Deus, a unção do Senhor muda a atmosfera. A unção de Deus quebra o jugo. Cara, nós precisamos ser a geração que ora. Precisamos ser a geração que jejua. Precisamos ser a geração que entrega tudo. Saúl tinha os melhores músicos, mas o que mudava a atmosfera era o ungido. Saúl não sabia, mas Davi carregava a presença de Deus. E por último, a unção não vai te poupar do processo, mas ela vai te sustentar nele. A unção não vai te poupar do processo. Quem conhece a história de Davi sabe, cara, a partir do momento que ele foi ungido, só foi luta. Só foi luta. Davi teve que derrubar Golias, foi para o palácio imediatamente? Não. Davi foi perseguido, Davi foi perseguido pelo próprio Saúl, pelo próprio rei. Davi passou por um processo árduo e muito árduo até chegar no palácio. Mas ele sabia que ele carregava a unção de Deus. Ele sabia que ele não precisava ajudar a Deus. Deus me ungiu, eu não preciso ajudar. Eu não preciso matar Saúl, Deus vai levar ele. Deus já me ungiu, eu estou tranquilo, eu estou em paz. Eu só preciso obedecer, eu só preciso ser fiel. A unção não te poupa do processo, mas te sustenta nele. 1 Samuel 18,14 diz que o Senhor era com Davi e o fazia prosperar em todos os seus caminhos. A unção do Senhor era com Davi e fazia ele prosperar em todos os seus caminhos. Após ser ungido, Davi enfrentou gigantes, enfrentou fugas, perseguições, cavernas, mas a unção foi sua garantia. Ele sabia que ele tinha um destino liberado em Deus. Então, cara, é a mesma coisa do Waze, você pode colocar a rota lá. Às vezes você vai pegar um caminho ruim, às vezes você vai passar por caminhos difíceis, mas o seu destino está lá, você vai chegar. Você vai chegar, pode estar sendo difícil hoje. Talvez você está vendo essa palavra falando, cara, eu não acredito. Eu recebi uma palavra, mas eu não boto fé nessa palavra. Se Deus falou, cara, vai se cumprir. Se Deus falou, vai acontecer. O que nós precisamos fazer é corresponder a essa unção. Deus unge Davi, mas o que faz Davi se tornar rei é o coração dele, ele se mantém fiel. Ele se mantém fiel. Davi é ungido rei e volta para o pasto. Ele entende que ele foi ungido a rei, mas existe uma jornada, foi falado aqui, cara, Jesus é a porta, você entra pela porta, mas ele também é um caminho. Amém, eu entrei pela porta, amém, eu fui ungido, glória a Deus. Bem-vindo à caminhada, bem-vindo à jornada.
A vida cristã, como foi dito aqui também, não é um tiro de 100 metros, é uma maratona, é uma jornada. Nós precisamos entender que a unção não nos poupa do processo, mas ela nos sustenta nele, sabe? Talvez você tenha vivido um processo doloroso, como Davi. Sabe, nessa hora eu olho para cada um de vocês e não me passa pela cabeça o que cada um tem vivido esses dias, o que cada um tem experimentado. Talvez pessoas que vêm de um contexto familiar difícil, talvez pessoas que estão magoadas com as igrejas que eles passaram, sabe? Talvez você tenha passado por tantas coisas que só Deus sabe. Mas eu quero te dizer que se Deus te ungiu, isso vai te sustentar no processo. Se Deus falou, se você tem uma palavra, cara, se apegue a ela. Se você tem uma palavra, cara, tá difícil, mas eu tenho uma palavra. Tá difícil, mas eu sei. Deus já fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Deus já curou uma vez, Ele vai curar de novo. Sabe, talvez você tenha um diagnóstico médico. Deixa eu te falar, ei, Deus é especialista em cura. Talvez você tenha um diagnóstico financeiro, tá tudo de mal a pior. Ei, Deus pode mudar a sua vida financeira em um estalar de dedos. Cara, seja fiel, coloque o seu coração no lugar que Deus pediu para você colocar. Alinhe o seu destino com o dele, que o favor de Deus vai vir, sabe? Quando nós vamos contra o destino que Deus tem para nós, é como se nós nadássemos contra a correnteza, sabe? Talvez a gente até consiga avançar um pouco, talvez a gente até consiga deslocar um pouco, mas cara, quando nós agora entendemos, Deus tem um destino para mim, Deus falou comigo, Deus quer me usar nisso, então eu não entendo, tá difícil, eu vou dar um passo de fé, mas a partir do momento em que você se move e se coloca nesse lugar de obediência, aquilo que Deus falou para você, cara, você não precisa entender, você só precisa obedecer. E quando você entra nesse lugar, existe um favor dos céus. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de favor. Existe uma paz, cara, que excede todo entendimento, que agora vive em você. Você fala, cara, tá difícil financeiramente, amém, tá difícil no meu relacionamento, sei lá, mas eu sei que eu estou no caminho. Eu sei que eu estou no lugar que Deus queria que eu estivesse. E esse lugar é o lugar que existe uma paz que excede todo entendimento. Eu não sei você, mas a partir do momento em que eu falei, Deus, eu sou péssimo em escolhas. Eu sou péssimo em escolher. Eu prefiro ficar com o que o Senhor escolheu para mim. A partir desse momento, uma paz, cara, se apoderou de mim. Sabe? A Nubank pode me mandar 10,5, eu não estou nem aí, Pai. Eu estou aqui, eu estou no lugar que o Senhor pediu para eu estar. Meu carro bateu no meu carro. Cara, esses dias eu estava aqui na oração, saindo da oração, o cara bateu no meu carro. Esses dias o abençoado aqui, o Afonso também, cara, 3 horas da manhã orando, o cara bateu no carro dele. Cara, eu não sei você, mas se eu estou no lugar que Deus pediu para eu estar, amém, glória a Deus. Eu confio, sabe por quê? Porque eu sou péssimo em escolher. E deixa eu te falar, você também é péssimo em escolher. Você é péssimo em escolher. Talvez você quer ser médico, talvez você quer ser advogado, talvez você quer ir para os Estados Unidos, amém. Mas se Deus, cara, falou para você não fazer isso, não faça, é a melhor escolha que você pode fazer. O lugar mais seguro é correndo riscos com Deus. O lugar mais seguro que existe é correndo riscos com Deus. Cara, não se apegue a conforto, não se apegue a uma sensação de estabilidade. Cara, nós não controlamos nada, nós não temos o poder de controlar nada. A palavra vai dizer que o homem faz planos, mas a palavra vem do Senhor. Se nós cremos em Jesus, cara, se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, cara, você confessou Ele, você se batizou, você diz que crê nele, Ele diz, os meus planos são melhores que os seus. Por que você ainda está confiando nos seus planos? Por que você ainda acha que você sabe o que é melhor para você? Por que você ainda acha que o seu amigo sabe o que é melhor para você? O que o seu pai, a sua mãe acha que é melhor para você? Ei, Jesus disse, se você não for disposto a largar sua mãe, o seu pai, os seus amigos, você não é digno de mim. O seu destino não vai custar 1 hora de oração, o seu destino não vai custar uma conferência, o seu destino vai custar ler a Bíblia, o seu destino vai custar tudo. Vai custar a sua reputação, vai custar o seu status, vai custar muitas coisas, na verdade vai custar tudo. O destino de Davi, cara, era o palácio. Amém, ele virou rei, glória a Deus, uau, rei de Israel. Mas vai ver a história dele, custou tudo.
Era muito mais confortável para ele no pasto. Eu imagino Davi com tanto problema em Israel, pensando, cara, que saudade das minhas ovelhas, que saudade de ficar naquele lugar confortável, na zona de conforto. Sabe, aqui eu tenho uma rotina, eu sei certinho o que vai acontecer, eu me programei, eu coloquei na minha planilha. Mas aí vem Deus e fala, cara, você vai ser rei. Mas antes de você ser rei, você vai ter que matar Golias, você vai ter que fugir de Saul, você vai ter que enfrentar tantas coisas. Mas deixa eu te falar, eu não conheço uma pessoa que entregou tudo para Jesus e se arrependeu. Eu não conheço uma pessoa que entregou tudo para Jesus e se arrependeu. Agora eu conheço pessoas que na sua velhice dizem assim, eu podia ter entregado mais, eu podia ter feito mais, eu podia ter abdicado de algumas coisas para servir o Senhor, eu podia ter servido mais, eu podia ter feito aquilo que Deus me pediu para fazer, eu podia ter me movido quando Deus mandou eu me mover, eu me arrependo. Quantas pessoas, cara, chegam ali na sua velhice e falam, cara, eu podia ter feito mais. O próprio Saul, eu imagino, cara, ele se arrependendo, mas já era tarde, o time passou, agora já tinha um outro rei ungido. A unção não te poupa do processo, mas ela te sustenta nele. A unção não te poupa do processo, mas te sustenta nele. Sabe, gostaria que você se colocasse em pé, para a gente orar. E por algum tempo, cara, eu me afastei do Senhor. Fui nascido e criado na igreja. Na verdade eu nasci no hospital, não nasci na igreja. Mas eu fui desde pequeno, família cristã. E por algum momento eu me desviei. E eu me lembro que, sabe aquele cara que não presta nem para desviar? Que os caras vão te achar lá no bar. Eu vivia falando de Jesus nessas rodas aí. Os caras falavam para mim, mano, por que você não volta para a igreja? Você fala tanto de Deus, fala tanto de Bíblia. E um dia eu me perguntei, verdade, né? O que eu estou fazendo aqui? E sabe algo que eu quero te dizer? Em um determinado momento, cara, quando eu não tinha perspectiva nenhuma. Cara, eu estava aqui pregando para você, eu não tinha perspectiva nenhuma. Eu estava aqui liderando jovens, eu não tinha perspectiva nenhuma disso. Eu não tinha dom para isso. Mas um dia, cara, uma pessoa orou comigo. E falou assim, cara, eu vejo que você vai ser pastor. Eu vejo uma unção de pastor na sua vida. E eu olhei para a minha vida, cara, e falei, amém. Glória a Deus, preciso ler a Bíblia. Mas eu não tinha perspectiva nenhuma. Mas deixa eu te falar, algo que Deus gerou no meu coração foi que, se Deus me ungiu para isso, eu não vou ser, eu já sou. Deixa eu te falar, talvez você tenha uma palavra, talvez Deus traçou um destino para você. Eu quero te dizer que, se você tem a unção, você tem tudo. Se você tem a palavra, você tem o sim e o amém. E sabe, nessa hora eu quero orar com você. Eu quero que Jesus, cara, que o Espírito Santo, não eu, não a palavra profética que eu vou liberar, mas o próprio Espírito, confirme no seu coração o destino que Deus tem para você. Eu quero que você curva a sua cabeça agora, sabe? Se desconecta da pessoa que está do seu lado, se desconecta da programação. Ei, Deus tem algo para liberar aqui agora. Se desconecta de tudo isso e comece a orar, comece a dizer, Jesus, eu me conecto com o meu destino. Jesus, eu me conecto com aquilo que o Senhor tem para mim. Pai, eu abro mão do pasto, eu abro mão da minha zona de conforto, eu abro mão dos meus planos, eu abro mão dos meus sonhos, e eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Pode custar caro, pode custar tudo, mas eu não abro mão. Eu quero aquilo que o Senhor tem para mim. Vamos lá, comece a orar. Comece a dizer, Jesus, eis-me aqui. O Senhor me trouxe aqui nessa conferência, não foi por acaso. O Senhor tem algo para liberar na minha vida. O Senhor tem um destino para liberar na minha vida. O Senhor tem um propósito, uma identidade. Pai, não me deixe sair sem receber a revelação de quem eu sou,
sem receber a revelação de onde o Senhor quer que eu esteja. Pai, nessa hora eu oro para que cada pessoa aqui tenha a revelação de quem o Senhor é, de quem Ele é e do destino que o Senhor tem para ele. Pai, nós consagramos ao Senhor essa palavra, Pai, que essa palavra invada os corações e que não seja mais uma palavra, mas que seja algo dos céus para liberar o destino de cada pessoa que está aqui. Ei, se você tem a unção, você tem o favor. Se você tem a unção, você tem tudo. Glória a Deus, aleluia. Amém. Quem recebe essa palavra? Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia.